Então, um segundo processo de reação de adição, nós temos a adição de HX, de X2, ou o processo também chamado de halogenação de halogênios, que no qual os halogênios são flúor, cloro, bromo e iodo. Então, reação de adição ou halogenação de halogênios. Então, nesse processo de adição de halogênios, então, ocorre na presença de um solvente inerte. Quem é esse solvente inerte? É o carbono ligado a quatro cloros, né? E ocorre um processo de afinidade de elétrons, que nós chamamos de eletroafinidade. O que seria esse de eletrófilo? O que seria esse eletrófilo? Seria a deficiência de elétrons, ou seja, esses elementos químicos, quando ocorre o rompimento da ligação entre eles, vai ocorrer deficiência de elétrons, no qual então eles vão buscar com os carbonos. Então esses halogênios são adicionados aos compostos orgânicos, pois eles têm deficiência de elétrons, tá? E aí eles vão se ligar aos compostos orgânicos. Então, em a ordem de afinidade, né, eletrônica, então o flúor ele possui melhor afinidade, depois temos o cloro, depois o bromo e aí o iodo. Então eu trouxe um exemplo aqui do eteno, né? O eteno ele vai se ligar ao cloro 2. E o que acontece? O eteno vai ocorrer o rompimento de uma ligação pi, né? Na ligação dupla, aonde essa ligação dupla então ela vai se abrir, no qual cada carbono, né, vai ter que receber um elétron. O cloro também vai ter o rompimento entre eles, né, no qual vai ter ocorrência de deficiência dos elétrons, ou seja, vai faltar elétrons para eles completar a sua carga de valência. Então, cada cloro vai se ligar ao carbono que ocorreu o rompimento da ligação. Isso ocorre em cadeias mais longas também. Então, mas sempre aonde teve a ligação dupla, no qual ocorreu o rompimento da ligação. Então, os cloros se ligam aos carbonos, formando então um dicloroetano. Então, formando um alcano. Então, etano. Trouxe um exemplo então de uma ligação tripla, o etino, aonde ocorre o rompimento de uma ligação pi, né? Uma das ligações pi, não duas, tá? Mesmo que eles tenham uma ligação tripla, vai ocorrer o rompimento de uma única ligação. Então, que é a ligação pi. O cloro também sofre rompimento da sua ligação, aonde cada cloro então se liga ao carbono no qual ocorreu o rompimento da ligação, formando então um dicloroeteno. Nós temos um outro então processo de reação de adição, que é a adição de HX, que seria então adição de hidrogênio com halogênios, ou chamado de halogenidretos. Então, são ácidos, seriam o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Então, seriam esses três, tá, ácidos, tá, que se ligariam ao composto orgânico. Nesse processo, então, vai se borbulhar então, um desses ácidos ao alceno em questão. Ou seja, eu tenho um composto orgânico que é o alceno, e esses ácidos vão ser borbulhados, né, nesse alceno, ocorrendo então o rompimento das ligações. Também ocorre um processo de afinidade de elétrons, no qual aqui eu tenho a linha de afinidade. Então, o hidrogênio o hidrogênio e o iodo, né, que seria o ácido iodídrico, tem maior afinidade de elétrons que o HBr, que é o ácido bromídrico, que o HCl, que é o ácido clorídrico, e o ácido fluorídrico, tá? Então, essa é a linha, né, de afinidade de elétrons nesse processo de adição.